Já pensou ter que aceitar uma maldição que você não sabe o que é e que provavelmente não vai trazer coisas boas pra você? Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e hoje eu vim trazer a resenha do segundo livro de uma série que eu postei a primeira resenha no ano passado. E foi assim um livro que me surpreendeu bastante, então eu tava ansiosa pra esse livro. E hoje vamos falar de A Maldição Grissom, que é o segundo livro da série A Herdeira, escrita pela autora Catherine Greenawd e publicado pela editora Sina. O primeiro livro, A Herdeira, já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês, porque esse livro aqui, minha gente, foi um livro surpreendente. Eu gostei muito da personagem, gostei muito da história. Enfim, assistam a resenha para vocês saberem mais detalhes dessa história e da minha opinião. Hoje nós vamos falar do segundo livro, que é A Maldição Grissom, que é justamente a continuação de A Herdeira, pra gente saber o que aconteceu com a Kate. No primeiro livro, a Kate, ela se deparou aí com essa maldição, com essa herança, né, que ela tinha que aceitar, mas que ela não sabia o que era, enfim. No primeiro livro aí ela estava tentando descobrir sobre isso. Nesse segundo livro aqui, a Kate aceita essa herança. Porém, tudo tem consequências na vida. Ela vai descobrir muitas coisas sobre a herança, coisas relacionadas às heranças, relacionada também à herdeira. A sua família, muitas coisas também vão vir à tona, assim como traições de pessoas que ela considerava bem próximas. Será que a Kate vai ser capaz de lidar tudo isso? Lidar com o peso de toda essa herança e das consequências? A Maldição Grissom foi um livro que me deixou muito intrigada na história, assim como A Herdeira. Eu fiquei muito presa ali na trama principal e eu gostei bastante que esse livro, assim como o primeiro, ele acaba tomando vários rumos, então não é uma história que tem uma trama fixa, sabe? Acaba sim tendo uma trama fixa, mas a Kate, ela precisa ali desenvolver muito essa história pra ela realmente chegar ao objetivo dela. Então, a Kate tem um caminho bem longo para percorrer, com muitos obstáculos, mas é bem interessante observar toda essa jornada e como a autora vai expandindo o universo, vai mostrando mais sobre os bruxos, vai mostrando mais sobre histórias de certos bruxos que são aí bem interessantes para a trama principal, trazem revelações, acrescentam mistérios, acrescentam tensão na história. Então tudo isso é bem interessante, como a autora vai desenvolvendo toda a história, ali sempre trazendo para a trama principal, sempre trazendo mais tensão e deixando o leitor mais intrigado. Eu gosto bastante também como a autora ela coloca informações mais técnicas sobre os bruxos, então sobre feitiços, sobre como certos feitiços funcionam. Eu achei muito interessante essa parte nesse livro aqui, porque em A Herdeira nós não tínhamos muito isso, porque a Kate estava se descobrindo bruxa, então ela estava se descobrindo todo esse universo. Então aqui a autora ela pôde expandir muito mais esse universo e tornou a história ainda mais interessante. Logo na introdução do livro nós temos o alfabeto de Tébano, que é o alfabeto que os bruxos utilizam para enviar mensagens codificadas a outros bruxos, né, pra ninguém ficar lendo as mensagens deles. E claramente que em uma parte da história ali, em um certo ponto, nós temos certas mensagens enviadas aí pra Kate, para pessoas próximas dela, que são mensagens codificadas justamente nesse alfabeto. E é muito interessante o próprio leitor poder decifrar essa mensagem de acordo com essa introdução, né, esse alfabeto que tem no começo do livro, torna a história mais dinâmica e é muito interessante você mesmo decifrar. Eu decifrei a minha e, assim, foi uma experiência muito boa. Eu gostaria que mais livros tivessem essa interação, essa dinâmica, porque é muito interessante, traz mais tensão pra história, você mesmo ali, sabe? Descobrir letra por letra o que é e formar a palavra, a frase, traz mais tensão pra história. Eu gostei bastante desse pequeno detalhe, mas que foi um detalhe bem interessante. Quem assistiu a resenha de A Herdeira sabe que eu gostei muito da Kate, foi uma personagem que me surpreendeu bastante. E nesse livro aqui não foi diferente. A Kate, ela amadureceu, ela pôde realmente crescer mais, entender mais todo esse mundo. No primeiro livro ela era uma menininha, assim, ainda se formando, mente ainda decifrando as coisas, e aqui ela já é uma mulher, já lutando ali pelas suas escolhas, enfrentando as consequências também. Eu gosto muito de ver essa personagem, de ver o desenvolvimento dela, porque é uma personagem muito interessante e eu gosto muito como a autora ela coloca diversos assuntos atuais, assim, na história de uma forma muito positiva, como empoderamento feminino, machismo e tudo mais. Eu gosto muito de como a autora vai inserindo isso na história, isso desde o primeiro livro,
de uma forma muito natural. Mas não só a Kate tem destaque nesse livro, como também 2 outros personagens, e também amigos da Kate e também a irmã dela. Mas, minha gente, tem 2 personagens, o Theo e o Eric, que são assim, né, disputam o coraçãozinho da Kate. Já desde o primeiro livro, mas a gente não tem ali muito, não sabe muito sobre esses personagens, né. Nesse livro aqui os personagens tomam mais a frente da história, então nós conhecemos mais sobre eles. Ainda fica aquele mistério um pouco sobre esses personagens, será que a Kate pode confiar neles, quem tá dizendo a verdade? Mas eu gostei bastante desses 2 personagens, de como eles interagem na história, de como eles contribuem pra história, porque traz ainda mais tensão, traz ainda mais coisa pra história, pra trama principal, que torna a trama principal ainda mais tensa. Sem falar que tem vários momentos de humor ali, os 3, né, com a Kate, o Theo e o Eric, que é muito engraçado. Porque a Kate, ela é uma jovem, né? Então nós temos também esse tom juvenil em vários momentos da história, que é muito engraçado em vários momentos. E falando em personagens, no final do primeiro livro também tinha um bônus ali, e nesse livro aqui não foi diferente, também tinha um bônus, é uma narrativa de um personagem. E minha gente do céu, eu adoro esse bônus porque ele traz muita coisa pra história no sentido de que é a pontinha do iceberg. E essa pontinha do iceberg já é um gancho para a próxima história que deixa você mais curioso para ler o próximo livro, para saber ali mais sobre essa pontinha do iceberg, para ver como isso vai se desenvolver na história. Eu simplesmente fico muito curiosa com esse bônus. Esse bônus serve pra me deixar mais curiosa, é isso. Mas esse livro aqui, uma coisa que eu gostei bastante é que ele tem um pequeno trecho do próximo livro, que se chama A Maldição da Alma. E esse pequeno trecho, minha gente, foi um pequeno trecho assim de 3, 4 páginas. Mas minha gente do céu, foi um trecho tenso que me deixou ainda mais curiosa. Se o bônus já não me deixou curiosa, esse trecho me deixou mais curiosa ainda pro próximo livro. Que eu tenho certeza que vai ter uma trama simplesmente incrível, eu tô muito ansiosa pra ver como a Kate vai desenvolver os próximos capítulos, sabe, dessa história. A Maldição Grissom continua a história da Kate depois de A Herdeira, com a aceitação da sua herança e enfrentando as consequências disso, mas também sendo perseguida por Joseph e os seus aliados. Kate terá que enfrentar as consequências das suas escolhas, terá que enfrentar inimigos, passará por traições e revelações, tudo isso numa trama muito interessante e intrigante. A Maldição Grissom e A Herdeira está disponível pelo Kindle Unlimited no site da Amazon. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Então vem aqui na descrição, clica nesse link e vá conhecer a Kate, vai conhecer Forecast e essa jornada da Kate em aceitar a sua herança. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, me deixe aí nos comentários qual é o seu livro de bruxos favoritos, porque essa série aqui tá tomando um lugar, viu, nessa categoria. Eu vejo vocês no próximo vídeo.